Olá, meu nome é Arthur Abreu. Oi, tudo bem? Eu me chamo Arthur Duval, sou estudante do Colégio João Paulo I de Porto Alegre. E o nosso trabalho tem como tema o desenvolvimento de uma ferramenta de detecção de usuários distribuidores de conteúdos de abuso sexual infantil em redes sociais. De início, é válido ressaltar que as redes sociais servem como um importante meio de integração dos menores de idade entre si e com o restante do mundo, ao mesmo tempo que os submete a diversos riscos relacionados à sua exposição excessiva nesses meios e à distribuição de conteúdos pornográficos infantis neles. Essa distribuição não é um processo simples, mas que envolve questões complexas e heterogêneas, relacionadas à utilização, por exemplo, de um vocabulário codificado pelos distribuidores que visa ocultar as suas ações. Esse vocabulário digital é caracterizado pelo uso de palavras e expressões que, por si só, não indicam a realização das atividades ilegais, mas que são compreendidos pelos distribuidores e pelos consumidores desse tipo de material. Dessa forma, as redes sociais são utilizadas como meios de compartilhamento de links para redirecionamento para meios criptografados, onde o conteúdo em si é de fato distribuído e comercializado. Com isso, a questão do uso de um vocabulário codificado que visa evitar os sistemas de moderação das plataformas e a dificuldade desses em, de fato, identificar a intenção de uma postagem em rede social, faz com que esses se mostrem muitas vezes ineficientes na detecção dessas atividades. Isso faz com que haja um cenário atual de crescente número de relatos e denúncias desse tipo de atividades nas redes sociais, algo que coloca em risco a integridade física e mental de menores de idade, pois menores de idade que são expostos sexualmente nesse tipo de material tendem a ter agravamento em questões relacionadas à depressão, ansiedade e automutilação. Dessa forma, se mostra imprescindível a busca por novos meios e ferramentas e o desenvolvimento de alternativas para a resolução e o combate à divulgação de conteúdos pornográficos infantis em redes sociais. O objetivo geral do nosso projeto é criar uma ferramenta que, através da análise comportamental dos usuários, seja capaz de detectar usuários que estejam fazendo a divulgação de material de pornografia infantil. Bom, como primeira etapa do nosso projeto, nós vamos fazer uma revisão da literatura através de sites como Google Acadêmico, Science Direct, PubMed e Cielo. Essa revisão bibliográfica visa nós conseguirmos extrair um padrão de comportamento desses usuários dentro das redes sociais, de como eles fazem a divulgação desses conteúdos e tanto do comportamento de como que eles atuam dentro dessas redes sociais. Depois, nós vamos criar uma rede social artificial, onde terão dois tipos de usuários, usuários suspeitos e usuários não suspeitos. Os usuários suspeitos vão ser feitos com base nos conhecimentos que a gente adquiriu na nossa revisão bibliográfica da primeira etapa, e os usuários não suspeitos nós vamos simular como se fossem pessoas normais em redes sociais. Então, nós vamos treinar uma inteligência artificial utilizando o Google Colab, que vai ser a ferramenta onde nós vamos executar nosso código, juntamente com a linguagem de programação Python e também a biblioteca Scikit-Learn, que vai servir, que é a biblioteca que vai nos fornecer as funções para a gente consiga fazer esse treinamento. Basicamente, a gente vai utilizar os dados que nós extraímos da nossa rede social e alguns dados que nós conseguimos na revisão bibliográfica para analisar padrões linguísticos dessas mensagens suspeitas, para que nós consigamos treinar uma inteligência artificial onde analise esses textos ou talvez imagens, para que nós conseguirmos identificar e dizer se é uma imagem suspeita ou se é uma interação padrão. Além disso, nós vamos programar um algoritmo para que nós possamos correlacionar esses usuários. Nós vamos ver as conexões que cada um desses usuários tem com outros, por exemplo, os quem eles seguem, com quem eles interagem, para que nós podemos relacionar esses dados e assim conseguirmos chegar se um usuário é suspeito ou não, através das suas conexões também, além das suas mensagens suspeitas. Então, juntando essas duas vertentes, nós vamos conseguir com mais precisão dizer se um usuário é suspeito de acordo com as suas interações e com as suas mensagens que ele envia. Bom, por fim, na nossa rede social que nós criamos, nós vamos basicamente resetar ela e colocar novos usuários, novas interações para que nós possamos remapear essa rede, só que agora com informações totalmente novas para que possamos testar a precisão do nosso modelo e assim averiguar se ele funciona ou se ele não funciona. Até o presente momento, a etapa da revisão da literatura da metodologia observou que
A linguagem codificada utilizada pelos distribuidores do material é complexa e variada, porém apresenta alguns elementos que se repetem com frequência. A exemplo de expressões compostas por duas palavras formadas pelas iniciais C e P, em referência ao termo Child Pornography, como caldo de pollo e Club Penguin. Além disso, há a constante referência à idade dos indivíduos retratados nesse tipo de conteúdo, como por exemplo os termos teen, teenage e any age, além de referências aos meios criptografados onde o conteúdo em si é distribuído e comercializado, como por exemplo a expressão Teleguard, que faz referência ao Telegram. Até o presente momento, a revisão da literatura ainda é insuficiente para o desenvolvimento da rede social artificial e, consequentemente, da ferramenta. Porém, espera-se que mais resultados sejam obtidos através dela e que com eles seja possível constituir uma ferramenta que seja capaz de promover um combate mais eficiente às redes de distribuição de conteúdos pornográficos infantis nas redes sociais.